Olá, sou o professor Dante Mantovani. Estamos começando agora o curso Leitura e Interpretação de Textos. Este curso terá como programa os seguintes temas, tópicos e conceitos: conceitos de coesão, coerência, unidade de sentido. Trabalharemos ortografia, estilística do português, princípios de construção textual. Passaremos a uma esfera prática que não será necessariamente apresentada após as questões teóricas, mas em simultâneo. E aprenderemos como ler notícias, textos científicos, jurídicos, de literatura. Discutiremos o conceito de fake news e trabalharemos também linguística aplicada. Além da linguística, utilizaremos também recursos advindos da filosofia, porque a filosofia é um instrumento para a aquisição de conhecimento e a leitura também o é. Portanto, há uma espécie de troca de bons eflúvios, troca de bons ofícios, uma múltipla imbricação, uma múltipla influência entre a filosofia e a arte da leitura. Tanto é que vou expor para vocês aqui brevemente um percurso de grandes estudiosos, grandes filósofos que abordaram a questão da leitura e em qual enfoque, certo? Começando com Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430. Sabem vocês que foi Santo Agostinho um grande orador antes de converter-se ao cristianismo. Tinha por trabalho justamente a elaboração de discursos. E para nós sabermos elaborar bem um discurso, e ele era o preparador de discursos do imperador de Roma, e Roma tinha uma grande tradição retórica, ou seja, os romanos apreciavam muito a eloquência, os discursos bem construídos. Então, Santo Agostinho não era um qualquer, não era um Zé Mané para ter chegado a ser o redator de discursos do imperador romano, que na época tinha sede, o Império Romano tinha a sua sede naquela época na cidade de Milão, devido às invasões bárbaras em Roma. Então, foi lá inclusive em Milão que Santo Agostinho conheceu Santo Ambrósio, era bispo de Milão, e foi responsável pela sua conversão ao cristianismo. E notou Santo Agostinho que, após a sua conversão, sua inteligência ficou turbinada, coisas que ele não entendia antes, tinha dificuldades para ler, para entender, para escrever. A partir de sua conversão, então, passaram a ser moleza para ele. Por que isso acontece? Nós vamos explicar e vamos discutir aqui no curso também. Mas o fato é que Santo Agostinho, em seu livro chamado Da Religião Cristã, já fez então um verdadeiro tratado de hermenêutica, ou seja, a interpretação das Sagradas Escrituras. E eu destaco aqui uma obra que nós também estudaremos neste curso, que é a interpretação dos Salmos. Então, os comentários aos Salmos de Santo Agostinho são um modelo de interpretação textual. Mas nós não começaremos por aí, visto que temos que trabalhar alguns outros conceitos antes, como expus já no programa do curso. Muito bem, então, na Idade Média, nós temos uma figura muito importante que é Hugo de São Vítor, que viveu de 1096 a 1141, escreveu uma obra clássica sobre o tema da leitura, chamada Didascalion, da arte de ler. E em seu prefácio ele já indica como deve ser feito o percurso da leitura.
nos estudos. Ele diz que, primeiro, precisamos saber aquilo que devemos ler. Não vamos ler qualquer coisa. Precisamos selecionar aquilo que leremos. Em segundo lugar, em que ordem vamos ler este material pré-selecionado e como, por último, como deveremos ler. Então não adianta nós sabermos como ler e não lermos aquilo que precisamos ler. Está bem? Eu vou dar aqui uma série de recursos para vocês aprenderem a ler corretamente, mas também indicarei obras e gêneros literários para vocês poderem se aprofundar nas suas habilidades de leitura. E já adianto, depois explicarei porquê com mais detalhes, mas é importantíssimo que todos nós leiamos livros de literatura brasileira, literatura portuguesa. Em um primeiro momento, em um segundo momento, podemos passar para literaturas de outras línguas, até mesmo em outras línguas. Mas em um primeiro momento precisamos ler muitos livros de literatura brasileira e portuguesa de qualidade, porque nós precisamos desenvolver o domínio da nossa língua pátria, que é a língua portuguesa. Então, nesse sentido, por isso que trabalharemos então noções de ortografia, de coesão, de coerência, de unidade de sentido, instrumentos da linguística aplicada, para podermos entender essas questões, assim como também estudos filosóficos a respeito da arte da organização do discurso. Que lá na antiguidade clássica, na época de Santo Agostinho e antes na época dos gregos, tinha o nome de retórica. Trabalharemos tudo isso neste curso. Muito bem? Na sequência, temos aqui a obra já no século XIX, período da modernidade, de Sertilhange, um padre, também um filósofo tomista inspirado em São Tomás de Aquino, que viveu de 1863 até 1948, e na sua obra A Vida Intelectual estabelece 4 tipos de leitura, que seriam para a formação da pessoa, para a informação, para a inspiração e para o entretenimento. Então, formação seriam aquelas leituras para a aquisição de cultura, de repertório, vocabulário, conhecimentos técnicos científicos. A informação, justamente para tomarmos ciência dos fatos, dos acontecimentos do dia a dia. Então, notem aí que são leituras de naturezas diferentes. Também a literatura ou a leitura para inspiração, nós pensamos já no gênero poético, não é mesmo? Gênero poético que nos permite justamente a inspiração. Ou seja, nós abrimos as portas da nossa imaginação através da poesia, não é assim? É uma função muito importante. E o entretenimento, uma leitura, por exemplo, de uma peça teatral cômica, de uma ópera bufa, uma própria poesia satírica, um romance também que tenha tiradas humorísticas, tiras de jornal, histórias em quadrinhos, são exemplos de leituras voltadas para o entretenimento, correto? E pulei aqui também um importante autor, escritor na Idade Média, o meu xará, Dante Alighieri, que viveu entre 1265 e 1321. E em sua obra chamada Convito, ele diz o seguinte, que há 4 tipos de leitura, né? Segundo ele, a leitura literal, a filosófica, político-social e iniciática ou metafísica. Isso diz respeito aos diversos níveis de leitura. Então nós podemos, por exemplo, aprofundar uma leitura a um nível filosófico, ou podemos manter-nos, segundo Dante Alighieri, no nível da literalidade, certo? Vou dar um exemplo muito simples. Seguinte texto.
Chove hoje na cidade. Tudo é tristeza. Este curto texto, se nos apegarmos à literalidade, nós teremos o quê? Justamente que há um fenômeno meteorológico, a chuva, que está sendo percebida por alguém que está na cidade e esta pessoa está triste. Mas se nós aprofundarmos este entendimento a um nível mais metafísico, mais filosófico, como na proposta aqui do Dante Alighieri, nós podemos chegar a outras interpretações, como por exemplo, a possibilidade de dizermos que existe uma correlação entre fenômenos atmosféricos e fenômenos psíquicos, ou ainda podemos pressupor que o locutor deste texto é uma pessoa com uma certa dose de exagero, porque ao fato de ele estar triste, ele expande isso às outras pessoas, tudo é tristeza. Quer dizer, nem todo mundo necessariamente está triste porque está chovendo, pode ter o agricultor, por exemplo, que está feliz. Então, enfim, porque justamente a lavoura necessita da chuva, por isso, então, um agricultor pode estar feliz com a chuva. Então, vocês vejam só, há distintos níveis de leitura, certo? Já uma leitura político-social poderia vir e dizer que esta pessoa individualista não está preocupada com o bem do próximo, e aí nós entramos em todas as discussões políticas, ideológicas. São instrumentos de leitura. Vocês percebem como a leitura é uma atividade riquíssima e que nos enriquece tremendamente como seres humanos. Aí passaremos a mencionar agora também as tipologias estabelecidas por Montmer Adler, que é um filósofo americano que viveu no século XX, durante todo o século XX. Ele viveu de 1901 até 2000, quase 100 anos. Né? Quase 100 anos. E escreveu, dentre outros livros, um livro muito importante chamado Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. E neste livro ele indica também uma série de níveis de leitura, inclusive com esquemas desses graus de leitura dentro dos gêneros literários. Então, por exemplo, ele coloca aqui os tipos, os níveis de leitura, como sendo o nível elementar, o nível averiguativo, o nível analítico e o nível sintópico. E são níveis de profundidade crescente, né? Ou seja, uma leitura elementar, obviamente, é uma leitura que não tem tanta preocupação com a interpretação dos significados profundos da obra. Já um nível averiguativo tem o propósito, como o próprio nome diz, de averiguar a veracidade ou a pertinência daquilo que se lê. É uma leitura mais atenta, mais crítica, digamos assim. Em um nível analítico, já se preocupa com questões de forma, de organização do texto, organização do discurso. E o sintópico é um nível já muito mais amplo, que discute as relações deste texto em termos de gênero literário com outros gêneros, com outros textos, com outros autores, com outras ideias que possam tê-lo influenciado. Então essa é a tipologia de Montmer Adler. E também teremos como referência as tipologias aqui estabelecidas nos discursos de Aristóteles e são trazidas pelo professor Olavo de Carvalho em sua obra Aristóteles em Nova Perspectiva. E ele coloca aqui, baseado na obra de Aristóteles de interpretação dos textos, ele traz às claras aquilo que Aristóteles teria estabelecido como o seu método de entendimento da leitura, colocando então 4 níveis de compreensão e de elaboração dos discursos e dos gêneros literários, que seriam justamente o nível poético,
o nível retórico, o nível dialético e o nível lógico-analítico. Sendo que o nível da poética diz respeito à escala da imaginação, certo? A escala da possibilidade, porque na imaginação tudo é possível, certo? Então, isso dá origem ao gênero poético, os gêneros poéticos que trabalham com a nossa imaginação. Um segundo nível é o discurso calcado na verossimilhança, que organiza o discurso da retórica. O que é a retórica? É a arte do convencimento. E como que se convence alguém de algo? É através de elementos de verossimilhança. Ou seja, para eu convencer você de qualquer coisa, eu devo necessariamente fazer uso de um discurso que tenha algum elemento de veracidade, de verossimilhança. Verossimilhança significa semelhança com a verdade. Então eu estou aqui falando para vocês, não apresentei minhas credenciais completas, mas vocês sabem que eu sou um professor. Por quê? Porque eu estou ensinando um assunto, tenho livros aqui atrás, vocês estão acessando esta aula. Então, há uma certa verossimilhança no que eu digo a vocês. Eu posso estar falando a maior abobrinha do mundo aqui, mas ao menos eu pareço um professor convencendo vocês de algo que é, por exemplo, a importância da leitura, a importância de saber ler, a importância de ter gosto pela leitura de diferentes gêneros literários, certo? Então esse é o nível da retórica. Já o nível da dialética é um nível mais organizado, diz respeito à escala da probabilidade razoável. Ou seja, já estamos então falando sobre a busca e o entendimento sobre a verdade. Buscaremos o que é verdadeiro, o que é verdade. Então, como nós organizaremos nosso discurso para encontrarmos a verdade? Vejam que este nível do discurso corresponde ao discurso filosófico, ao discurso científico, ao discurso histórico, ao discurso biográfico. Porque quando nós escrevemos um livro de história, estamos preocupados em estabelecer a verdade dos fatos históricos. Quando escrevemos um livro de filosofia, estamos interessados em descobrir a verdade sobre algo, sobre algum conceito, sobre alguma ideia, sobre algum problema filosófico. Não é isso? E quando escrevemos também um tratado científico, estamos interessados em descobrir alguma verdade científica, ou seja, que diz respeito à estrutura da natureza, à estrutura do funcionamento do nosso mundo. Não é isso? Então, este é o nível da probabilidade razoável, segundo aqui o professor Olavo de Carvalho na sua obra Aristóteles e Nova Perspectiva. E o último nível do discurso é o nível da certeza apodítica, que corresponde ao discurso lógico-analítico. O que seria este nível da certeza apodítica? A certeza apodítica, esse termo apodítico, significa aquilo que não tem volta, quer dizer, é algo que é incontestável. Vem de aporia, aquilo que não pode ser contestado. Então, nós passamos, né, dessa escala longa, né, de credibilidade, começando lá na esfera das possibilidades, passamos para a esfera da verossimilhança, depois passamos para a esfera da probabilidade razoável e chegamos então nessa esfera da certeza, que corresponde já a uma formalização do discurso, certo? Então, nós temos justamente um discurso com alto nível de formalização. É o caso, por exemplo, do discurso lógico-matemático. Por que 2 mais 2 são 4? Porque a humanidade bateu muita cabeça para chegar nesse resultado, não é? O caso do discurso gramático, os livros que prescrevem como se deve organizar a fala, o discurso, houve muita discussão, muito pensamento, muita retórica, muita dialética, muita poesia para que se chegasse nas conclusões que vão ser sistematizadas, organizadas, com esta formalização lógico-discursiva que corresponde a esse nível da certeza apodítica, que é o nível mais complexo, digamos assim, do discurso humano,
mas que tem uma certa retroalimentação com os outros níveis, tá? Não se preocupem tanto em entender todos esses termos e conceitos que eu passei aqui hoje, porque hoje estou aqui apenas apresentando quais serão as linhas gerais do nosso curso. Teremos uma aula semanal em que explicaremos, daremos continuidade a tudo isso, então não se preocupem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever para meu e-mail dantemantovani@gmail.com e podem enviar o resumo desta aula também. E também podem revê-la quantas vezes quiserem, a aula fica gravada. Se algum termo vocês não tiverem entendido, assistam novamente, que com certeza vocês entenderão, e se não entenderem, enviem-me o e-mail. E com isso eu me despeço de vocês. Na semana que vem vocês receberão uma nova aula do nosso curso de leitura e interpretação de texto. Reitero, não fiquem preocupados, porque teremos bastante tempo para discutir esses conceitos, esses autores, e ilustraremos tudo isso com exemplos práticos de leitura de textos que são importantes para a nossa formação cultural, intelectual e para que nos mantenhamos também informados acerca da realidade. Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Eu sou o professor Dante Mantovani. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.